Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, onde nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 3. Livro do profeta Isaías 55, do 1 até o 3. Diz assim a palavra do Senhor: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Podeis assentar. Obviamente, irmãos, o texto aqui está permeado por metáforas alusivas a alimento, a necessidades físicas como sede, fome, e ao obstáculo que há entre a necessidade e o alimento, e a água, o preço, a compra. Essas metáforas são, todavia, para falar de assunto mais profundo, são para falar de coisas atinentes à nossa salvação. O versículo de número 2 diz assim: por que gastais o dinheiro daquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? O texto quer salientar aqui no versículo de número 2, irmãos, como pessoas estão vivendo vidas infrutíferas, estão empreendendo esforços por projetos de realização que não satisfazem. O que está dito aqui é semelhante àquilo que está dito noutra passagem: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. O texto, inclusive, mostra como os homens estão a desconhecer o plano de Deus, no versículo de número 8 e 9 de Isaías 55, nos versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não está aqui exibindo seu profundo conhecimento em detrimento da ignorância e finitude do homem. Os altos pensamentos de Deus aqui mencionados são pensamentos sobre o homem. E Deus está dizendo como ele pensa alto acerca do homem que criou, mas como o homem pensa acerca de si mediocremente. Deus tem para o homem caminhos excelentes, mas o homem procura desvios, curvas, que o levam para a sua própria desgraça. Isso reflete o que é dito no versículo 2: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? O produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Porque vocês trabalham não para o bem de vocês mesmos, porque vocês veem de forma tão limitada, investem a vida, as emoções,
os talentos em coisas tão insignificantes, em coisas perecíveis, que não durarão, que quando chegar no fim, vê-las se esvaindo pelas mãos, só aumentará o desespero e a sensação de fracasso. É o que o profeta Isaías, como porta-voz de Deus, está dizendo. Nós temos uma parábola que Jesus contou que reflete bem isso, a parábola do filho pródigo. Ele vivia bem na casa de seu pai, pediu antecipadamente a sua parte na herança, e pouca gente percebe o que isso significa. Significa que ele estaria dando seu pai como morto, porque a transmissão da herança dá-se pela morte. Se ele queria antecipação, é porque ele estava dando seu pai como morto. Ele não queria mais viver segundo o código moral de seu pai, tanto que ele, recebendo essa porção da herança, foi para lugar distante, onde ninguém conhecia sua ancestralidade familiar, onde ele não teria que prestar contas do nome da sua família, pudesse viver como bem queria. E a Bíblia nos diz, no curso dessa parábola, que este homem começou a gastar tudo que recebera de seu pai dissolutamente. No primeiro momento parecia festivo, alegre, prazeroso o que ele estava fazendo, mas os bens acabaram, os amigos se foram, e ele necessitava comer, e foi trabalhar como cuidador de porcos, ganhando um salário tão ínfimo que ele desejava, na sua fome, comer aquilo que os porcos comiam. É interessante como a Bíblia fala do momento em que ele despertou de seu estado, ou despertou para o seu estado. A Bíblia diz que ele caiu em si, ou seja, ele de repente se sintonizou consigo mesmo, e ele disse: na casa de meu pai, até um trabalhador está em melhor situação do que eu. E ele ali arrepende-se do que fizera, mas o seu estado era caótico naquele momento. Aquilo que ele quis, o caminho que ele escolheu, terminou naquela situação desgraçada e miserável, porque ele apostou sua vida naquilo que não tem valor, naquilo que é efêmero, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. C.S. Lewis uma vez disse, com muita lucidez, que o cristianismo é completamente diferente do budismo, porque o budismo ensina a negação do eu, algo que tem parentesco com o que o cristianismo diz. Já que Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas o budismo ensina a negação como um fim, não como um meio. Não é negar o eu para receber uma nova identidade, melhor e adequada. Não é perder a vida para ganhá-la, é perder para desaparecer. Diz o budismo que a personalidade é que faz o homem sofrer, porque ele vê os problemas como os seus problemas. Se ele não tivesse o meu e o teu, se ele não tivesse a sensação de sua identidade, ele não estaria sofrendo por aquilo. E o caminho é o da abstração, da negação, de se ver dentro de um todo, não como um indivíduo particularizado. Mas o ensino do cristianismo não é este, irmãos. A Bíblia fala, pregamos aqui na quinta-feira, que o velho homem que éramos foi crucificado com Cristo, mas agora nós temos um novo homem, uma nova identidade em Cristo. Nós não desaparecemos, nós renascemos em Jesus Cristo. E C.S. Lewis dizia o seguinte: o budismo, ele opõe-se aos desejos, mas o cristianismo condena o homem não por desejar, mas por desejar pouco. Ele foi criado para Deus, foi criado para o céu, e deseja ter realização de sua vida numa fama efêmera,
no dinheiro que perece. Na verdade, o problema do homem não é que ele deseja muito, é que ele deseja pouco. É que ele deseja o que é qualitativamente inferior. É que ele vê a realização do seu ser, não naquele que é maior do que ele, mas nas outras coisas criadas que são inferiores a ele. Na posse de bens, de respeitabilidade cultural, na condição econômica, no status terreno. O seu problema é desejar pouco, porque Deus tem pensamentos mais altos para ele. Deus disse: os meus pensamentos não são como os de vocês, vocês pensam por baixo, os meus pensamentos são elevados. Meus caminhos são mais altos do que os de vocês. Sempre que a Bíblia fala de algo para ser deixado, ela coloca alguma coisa melhor no lugar. Não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque no final tem contenda. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O objetivo não é a abstenção do vinho para ficar no vazio. É deixar aquilo que não gera senão contenda para ficar cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo, ou melhor Pedro, vai mostrar a fragilidade da vaidade estética para as mulheres, ele diz: o vosso adorno não seja o enfeite exterior, mas o do íntimo do coração, o qual é precioso diante de Deus. O objetivo de se adornar é tornar-se atraente, aprazível a alguém. Pode ser a mulher fazendo isso ao homem, pode ser até numa concorrência entre as mulheres. Mas Pedro diz: se você cuidar de seu coração, do adorno interior, você é preciosa, é diante de Deus, não é dos homens, não. Então, o que a Bíblia nos ensina, irmãos, é que o homem caído, ele deseja aquilo que é inferior e não o que é superior, e que Deus não quer fazê-lo perder, senão para dar algo melhor, não para que ele fique no vazio. Por isso o texto aqui traz a repreensão: por que gastais o dinheiro naquilo que não é bom, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Quando nós olhamos o homem secularizado, irmãos, ignorante de Deus, da Bíblia, do projeto, do plano divino, vivendo em função de seus projetos limitados, pessoais, nós vemos a pobreza de visão do homem caído. Vamos entender um pouco da criação, de como o homem foi feito, do porquê que Deus o fez, para vermos como o homem comum está totalmente fora da visão elevada para a qual Deus o projetou. Lá em Gênesis, no capítulo de número 1, no verso 1, nós temos menção à criação de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Céus aqui encontra-se no plural, envolve não apenas os céus como conhecemos, mas até aqueles céus onde os anjos habitam. Mas depois de Deus ter criado céus e terra, de alguma maneira, conforme Ezequiel, antes de Deus ter criado o homem, Satanás, os demônios estiveram aqui, mas na qualidade de anjos, tinham acesso à presença de Deus no céu e estavam na terra. A descrição que Ezequiel faz da terra onde esteve Satanás é mais um lugar cheio de belezas minerais, não de belezas vegetais, como no jardim do Éden em que Adão se encontrou. Fala-se de Satanás em meio às pedras preciosas, e foi daqui que ele forjou o seu plano de subir aos céus e proclamar sua grandeza. Ele estava embaixo quando forjou o plano. Ele disse: subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas Jesus disse que o viu cair como um raio do céu. E a queda de Satanás desorganizou a terra naquele momento. Daí o versículo 2: e a terra era sem forma e vazia. Uma tradução literal diria: e a terra veio a ser
sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Alguma coisa ocorreu entre o verso 1 e o 2, para que nós tivéssemos uma descrição da terra tão catastrófica. Foi a queda de Satanás. O diabo perdeu tudo na sua ambição e vanglória, no seu desejo de que os anjos o cultuassem e não a Deus. Em sua rebeldia, levou a terça parte dos anjos consigo, que se tornaram demônios. Mas aí Deus vai reorganizar a terra para criar o homem e para colocar os vegetais, os animais, mesmo o cosmos inteiro ao dispor do homem, para prazer do homem. E diz aqui que a cada coisa que Deus criava, ele dizia que era bom. Mas tem uma coisa que Deus criou que ele não disse após ter criado que aquilo era bom. Foi a expansão, ou o firmamento. No verso 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Não diz que foi bom. Não que não tenha sido bom Deus ter criado a expansão. Mas foi na expansão onde Satanás dentro deste mundo ficou com os demônios. Por isso que em Efésios 2:1 ele é chamado de o príncipe das potestades do ar. Por isso que em Efésios 6 diz que nossa luta contra os demônios, principados e potestades é em regiões celestes. E foi a partir dessa situação dele nos ares, ele apoderou-se de uma das criaturas, a serpente, para tentar Eva e por ela chegar a Adão, a fim de que transgredisse. E a pergunta que nos vem, primeiramente, antes de continuar, é essa: por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou todas estas coisas? Ou ainda, o que Deus fazia antes de ter criado todas as coisas? A Bíblia Sagrada, irmãos, indica-nos uma coisa que nós podemos receber e não podemos entender. É que Deus criou o tempo. O tempo envolve sucessão e movimento. Antes de Deus ter criado o mundo, os seres finitos, que se movimentam em sucessão, tomam decisão uma após a outra, o mundo em que acontece isso, depois aquilo, não havia tempo. Deus é o criador do tempo. Por isso que Gênesis 1:1 diz: no princípio, é quando começa o tempo, criou os céus e a terra. Nós podemos imaginar a eternidade futura, não da ótica de Deus, mas da nossa, quando iremos existir para sempre, ou no céu ou no inferno. Mas nós temos dificuldade de imaginar a eternidade passada, porque não havia tempo, só havia Deus, antes de todas as coisas. E mesmo tendo criado o tempo, Deus ainda continua além dele. Deus age no tempo, mas age a partir de fora, ele está fora do tempo. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Passado, presente e futuro estão patentes aos seus olhos. Se algo estivesse dele passado, não estaria mais em seu domínio. Se alguma coisa ainda viesse, fosse-lhe futura, então alguma coisa ainda não estaria em suas mãos. Mas ele contém tudo. Ele tem a tudo ao seu dispor. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. No Salmo 90, nós temos no versículo de número 2 o seguinte: Deus diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade tu és Deus. O salmista diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade tu és Deus. Observe, o tempo continua presente, tu és.
Não é de uma eternidade tu era Deus, a outra eternidade tu serás Deus. Mas de uma ponta a outra de eternidade, da passada à futura, tu és Deus. És Deus sobre tudo. Deus não é o eu fui, nem é o eu serei, é o eu sou, o eterno eu sou. Jesus diz em João 8, antes que Abraão existisse, tempo passado, eu sou. Ele não disse eu fui. Porque para Deus tudo é um eterno presente, nada passa, tudo está patente aos seus olhos. No verso 4 diz, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. 1000 anos para frente, para Deus é igual o ontem, tudo está diante dele, tudo está patente aos seus olhos. Então nós nos perguntamos, o que Deus fazia antes do tempo ser criado, na eternidade passada, como era isso? Se nós imaginarmos Deus, irmãos, como um ser unitário, alguém poderia pensar que Deus estaria como que dormindo antes do mundo. Então ele precisaria do mundo para ser ativo. Fora do mundo, ele seria uma abstração, ele seria inativo, estaria numa dormência. Mas a Bíblia não vai dizer isso. Antes de Deus criar o mundo, ele esteve ativo, é eternamente ativo. O Deus bíblico é chamado o Deus vivo, o Deus vivente. Mas como ele poderia estar ativo sem haver mundo? Ele estava ativo nele mesmo, porque Deus é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus a quem servimos, sendo triuno, está numa eterna relação, numa eterna dinâmica de amor. João diz, Deus é amor. Ele não passou a ser amor depois que criou o mundo, é a sua natureza, sempre eterna. Ele é amor. Mas para haver amor tem que haver um amante, um amado. Tem que haver um espírito de amor. Em João capítulo 17, mais tarde nós iremos ler esse versículo, na oração sacerdotal, Jesus diz ao Pai, tu me amaste antes da fundação do mundo. Então Deus, antes do tempo, conforme nossa limitada imaginação pode querer pensar, não era uma dormência, era uma atividade de amor. O Pai amando o Filho amando o Pai, numa dinâmica através do Espírito Santo. O nosso Deus sempre é o Deus vivo, é ativo, é o Deus vivente. Deus não criou o mundo por precisar de companhia, Ele criou o mundo para transbordar o seu amor. Não foi por causa dele, mas por causa de nós, porque sendo Deus amor, Ele quis compartilhar a sua beleza, a sua glória com criaturas que pudessem encontrar nisso sua realização. Então, quando a Escritura fala da criação do homem, veja o que ela diz em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas é interessante nós examinarmos o momento deliberativo disso daí, que é o versículo 26. E disse Deus, façamos o homem, no plural, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Tudo que Deus criou nos dias anteriores, o pôs sob a regência do homem. O homem era o vice-regente, o representante de Deus, para trazer coordenação a tudo que antes dele, homem, havia sido criado neste mundo físico. E quando houve a criação do homem, nós vemos a deliberação da Trindade, façamos. Pai, Filho e Espírito Santo, que são uma eterna relação de amor.
estão aqui querendo incluir o homem de alguma maneira nessa relação. Isso aqui é o maravilhoso. Os três estão deliberando, e a Escritura quer dizer claramente isso. Quando vai falando dos outros seres, não coloca nesses termos. Deus disse: haja luz, houve luz, haja peixes, haja aves. Mas aqui coloca uma deliberação determinada: façamos o homem, no plural. Aquela relação de amor que constitui Deus busca um ser para, de alguma maneira, em sua limitada finitude, participar disso. Isso é indicativo na expressão de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele tinha alguma semelhança com Deus que lhe possibilitasse desfrutar desta comunhão. Na linguagem dos antigos, só há comunhão entre os iguais. Obviamente o homem nunca seria igual a Deus, mas foi criado à imagem de Deus, com algum elemento de semelhança, que era a ponte para o homem ter alguma participação nesse fluxo de amor que é o Deus Trino desde toda a eternidade. Quando nós lemos isso, irmãos, nós nos colocamos como o salmista quando disse: que é o homem, Senhor, para que o visites, que é o filho do homem. Que coisa gloriosa, irmãos! Que planos Deus tinha para nós. Os meus planos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Quando nós vemos hoje seres humanos buscando felicidade, fazendo intervenções grosseiras em seus corpos, mudando o fenótipo, buscando negar sua própria sexualidade biológica, se retalhando, vivendo em depressão, em frustração, beirando o suicídio, entrando pelo caminho das drogas. Quando nós vemos a bestialização do ser humano, vivendo no nível dos instintos, à semelhança dos animais irracionais, buscando uma autossuficiência que não possui, empinando o nariz, com soberba, assemelhando-se aos demônios falidos, que não desistem de sua arrogância. Quando o homem foi criado para projeto tão elevado, nós ficamos pasmos com tudo isso. Quando Deus fez o homem, soube que ele iria cair? Soube. Deus não o criou para cair, não o determinou para a queda. As condições em que Deus o colocou foi para não cair. Disse que ele podia comer de todas as árvores do jardim, só a uma interditou. O homem não tinha necessidades. Foi exatamente a sua arrogância, o desejo de recusar a sua finitude e ser como Deus, que o levou a ser seduzido pela serpente, que nada lhe deu para merecer sua confiança, quando Deus lhe havia dado tudo. Mas Deus criou um homem livre, e a liberdade abre possibilidade para o mal, para a transgressão e para a queda. Mas Deus não fez o homem para cair. Fez o homem para ter comunhão com ele, mas uma comunhão responsiva, em que o homem, com a sua liberdade, viesse a acolher os atos da misericórdia e bondade de Deus. Alguém diz: pastor, se Deus sabia que o homem ia cair, por que o fez? Porque, meus irmãos, Deus é soberano. Deus não iria desistir de fazer o homem, que era um projeto bom, porque o homem ia fazer coisa ruim, senão o homem é que está determinando Deus. O que Deus fez era bom, o projeto de Deus para o homem era bom. O homem que, dotado de liberdade, que era um bem, o único bem pelo qual ele poderia gozar a máxima felicidade que os outros animais não podiam, porque só há máxima felicidade numa relação recíproca de amor com Deus, e só a liberdade possibilita isso. Deus tinha um projeto bom. Saber que o homem iria estragá-lo não faria Deus retroceder, porque não é o homem que com suas más escolhas comanda Deus.
mas Deus faz o bem que está no seu coração. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus é tão maravilhoso, que já sabedor da queda do homem, também fez um projeto para a redenção do homem. Esse conselho deliberativo da Trindade, pelo qual se resolveu fazer o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse conselho deliberativo já estabeleceu Jesus para vir buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz o seguinte, lá na Epístola de Pedro, no Novo Testamento, primeira Epístola de Pedro 1, a partir do verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, está falando dos que foram salvos, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Lá em Apocalipse 13:8, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, Deus, em amor, já estabeleceu desde a eternidade o plano de redenção para o homem, o caminho para ele retornar a Deus. A Bíblia Sagrada também fala disso. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo 1, verso 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então Deus tinha um plano desde o princípio para nos salvar não por obras, mas para nos salvar por graça em Cristo. O seu plano estava lá desde a eternidade. Meus amados irmãos, Jesus veio para nos salvar e cumprir o plano de Deus. A Bíblia, quando fala de amor, não fala de sentimento, ela fala de ação. O amor bíblico não é um sentimento íntimo apenas. O amor bíblico é ação. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é ação a nosso favor, e Ele enviou Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, tendo se feito homem, tomou sobre si as nossas iniquidades, levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro, deixou-se traspassar na cruz para flagelar a nossa culpa em sua carne, e o seu sangue ali vertido nos purifica de todo o pecado. De acordo com a Bíblia, quando nós ouvimos esta mensagem do Evangelho, nos arrependemos de nossas transgressões e confiamos a nossa vida aos cuidados do Salvador, entregamos nossa vida a Jesus Cristo em fé. Nesse momento, os nossos pecados são remitidos, são perdoados pelo sangue da cruz, e nós somos aceitos diante de Deus através de Jesus Cristo. Assim como lá na cruz, quando Deus olhou para Jesus, não viu mais a nós, por isso Deus virou o rosto, o Pai virou o rosto, o Filho disse: Deus meu, por que me desamparaste? Não era a Jesus a quem o Pai antes se referiu, dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Não era a Jesus que ele virava o rosto, era a nossa imagem em Jesus. Assim como Jesus levava a nossa imagem na cruz, nós levamos a sua imagem.
Por isso que nós temos o direito de orar em nome de Jesus. É como se eu dissesse: Pai, ouve-me como se eu fosse Jesus. Olha para mim como se eu fosse Jesus. Ele permutou as posições. Ele levou o que eu era para que eu pudesse levar o que Ele é. Ele, meus amados irmãos, fez-se maldição por nós para que nós fôssemos abençoados por sua vida obediente e reta. Essa é a doutrina da justificação pela graça de Deus. Na carta aos Efésios, a Escritura diz-nos o seguinte sobre isso. Carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículos 6 e 7. Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, que é Cristo, aquele a quem o Pai ama desde a eternidade, Cristo. Ele agora vê Cristo em nós. Ele agora olha para nós e vê a imagem de Cristo. Nós somos agradáveis a Deus no amado, na imagem do amado, que é Cristo. E o verso 7 diz: em quem, ou seja, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Através da nossa salvação em Cristo, através da fé em Jesus, nós somos readmitidos ao projeto inicial, a comunhão com Deus. E como era levado o projeto do início, irmãos, a Trindade deliberando: vamos fazer um que seja como nós, para participar disso daqui. Em Cristo, o amor de Deus que flui para Cristo agora nos alcança, porque estamos nele. E o amor que sai de Cristo de volta para o Pai, sai de nós na direção de Deus. Nós estamos introduzidos dentro desse fluxo. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Veja o que a Bíblia diz em João, capítulo de número 17, na oração sacerdotal de Cristo, versículo de número 20. Jesus diz: e não rogo somente por estes, pelos apóstolos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, por todos nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que coisa gloriosa, irmãos. Jesus diz: Pai, que assim como eu sou um contigo, eles sejam um entre eles, e que eles sejam um em nós, e nós sejamos um neles. Que eles participem desse fluxo da relação eterna. No verso 23 ele diz: eu neles, Jesus diz ao Pai, e tu em mim. Jesus está em nós e o Pai está em Jesus, então a relação do Pai com o Filho está em nosso coração. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Note agora: porque tu me amaste antes da fundação do mundo. No verso 26, a mesma ideia continua: e eu lhes fiz conhecer o teu nome e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. É para isso que o homem foi criado, irmãos. Que coisa gloriosa! Olha a profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas para além disso, que grande amor que agora nos constrange quando entendemos. Amor que excede todo entendimento. Que Deus nos quis, irmãos, abrir as portas da salvação em Cristo para retornar a este projeto do qual o homem saiu por sua transgressão e desobediência. Agora observem, nós somos readmitidos a essa comunhão por graça, porque o sangue de Jesus cobre os nossos pecados, mas nós ainda somos falhos. Nós temos comunhão com Deus, mas ainda não é aquela comunhão perfeita com Deus que um dia nós haveremos de ter.
porque nós ainda temos elementos de dessemelhança com Deus, porque ainda estamos sob os efeitos da queda, em alguma medida. Quando nós, em Cristo, somos admitidos à comunhão com Deus, quando pecamos, Deus não nos rejeita, mas Ele nos disciplina. Ou seja, Ele age contra nós, mas não na condição de juiz e réu, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele age contra nós na condição de pai, que corrige os filhos a quem ama, e repreende os filhos para trazê-los ao arrependimento, e nós louvamos a Deus pela disciplina. Não fosse ela, nós iríamos nos desgarrar e sair dessa comunhão tão maravilhosa. Somos tão brocos que só pela disciplina permanecemos ali, e nós devemos agradecer por essa disciplina. Por isso o salmista disse: tua vara e teu cajado me consolam. Sem essa vara e cajado eu já teria saído do caminho e entrado no barranco, mas por causa dessa vara e do cajado, tu me leva às águas tranquilas por amor do teu nome. Aleluia! Tu me levas a um lugar maravilhoso, tu me levas a unção onde o meu cálice transborda. Louvado seja Deus, que não nos deixa entregue a si mesmo, lhe confiamos a vida, somos seus filhos. Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos disciplinar e nos preservar no caminho. Mas Deus não somente nos perdoou os pecados em Cristo pelo seu sangue, não apenas nos readmitiu de volta nessa relação, para que ela se aperfeiçoe. Nós estamos num processo de santificação. O Espírito Santo está dentro do crente. E o crente, pelo Espírito Santo, como diz 2 Coríntios 3,18, está sendo transformado de glória em glória, na mesma imagem. Nós estamos sendo burilados. Paulo diz aos Gálatas: eu sinto por vocês dores de parto, até que Jesus seja formado em vós. Nós recebemos o Cristo informe, mas Ele está se formando nas nossas vidas, tomando forma, modelando a nossa existência. Esse é o processo de santificação. E esse processo estava no plano de Deus desde a eternidade. Aos Romanos, capítulo de número 8, a Bíblia diz o seguinte, aos Romanos 8, a partir do verso 28: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui não está falando de predestinar um para crer e outro para ser incrédulo, cada um responde por isso, mas da predestinação para aquilo que se segue à fé, que é ser convertido à imagem de Cristo. Deus predestinou aqueles a quem dantes conheceu, aqueles em quem sua presciência viu que seriam crentes. Ele fez desde a eternidade um projeto para eles serem tornados à imagem e semelhança de Cristo. Quando o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, esse bem aqui não é material, terreno, humano. É este bem, todas as coisas cooperam para nos fazer a imagem e semelhança de Jesus. Até os fatos que nos atribulam. E aqui nesse projeto divino há uma cadeia de ouro inquebrantável. Aqueles a quem Deus justifica, Ele chama com a santa vocação de serem a imagem de Jesus. Aqueles a quem Ele chama, Ele vai glorificar. Chamou, justificou, glorificou. Note que está tudo no tempo passado. A glorificação vai acontecer ainda, mas aqui diz que Deus já glorificou, porque no seu plano eterno já se estabeleceu isso. Por isso o crente, meus irmãos, que confia a sua vida a Jesus, vai ter Jesus como seu bom pastor guiando sempre. Tem um trajeto que termina no céu, conforme nós haveremos de ver. Veja então como é glorioso o projeto de Deus para nós. Agora voltemos lá para Isaías.
É diante disso que o profeta diz no capítulo 55, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Que mediocridade do homem, irmãos, que quer ser alguém pela sua posição terrena, que quer ser alguém pela sua cultura, que quer ser alguém pela sua beleza física, que quer ser alguém pelo seu talento, sua capacidade esportiva. Todas estas coisas irão falir. Homens vivendo como animais, em função de seus instintos, de projetos tão pequenos, quando Deus nos projetou, irmãos, para coisas tão elevadas, para coisas tão altas, para o céu, para a glória de Deus. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Lá dentro a gente sente, não sabemos ainda tudo, mas já sentimos o que vem por aí. Nós que temos as primícias do Espírito, diz Paulo aos Romanos 8, gememos, desejando o final, desejando a redenção do corpo. Não somos como aqueles que não têm esperança. Para nós o fim é melhor do que o começo. Nós estamos correndo em direção à soberana vocação celestial, para estarmos com Cristo para sempre. Aqui no verso 1 de Isaías 55 diz, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Os homens, irmãos, têm uma sede espiritual. É essa sede espiritual que faz as pessoas irem para esses projetos medíocres. Elas estão à procura de alguma coisa que lhes dê realização, sentido para a vida. Mas fizeram interpretação errada de sua sede. Interpretaram-na fraca demais. Fomos criados para Deus, disse Agostinho de Hipona, e só em Deus nosso espírito repousará. Aquilo de que o homem está à procura é de Deus. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Não há nada que ele consiga aqui que o satisfaça. Ele faz um projeto e diz, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Ele tem e não consegue, agora eu quero ser isso, agora eu quero ser isso. Os países mais ricos são os que têm maior índice de suicídio, porque as pessoas já têm tudo quanto queriam nessa vida, e nada lhes deu sentido para a existência. Mas a sede do homem é de Deus, e o caminho para saciar essa sede é a cruz. Quando em João 7 os judeus comemoravam a festa dos tabernáculos, era o último dia, o dia que se comemorava quando a rocha foi ferida por Moisés e no meio do deserto brotou água, e o povo sedento no meio do deserto bebeu água que jorrou de uma pedra. Jesus pôs-se em pé. Ele queria dizer que como aquela pedra fora ferida pela vara de Moisés, ele seria ferido lá na cruz. E a partir de sua morte jorraria água para dessedentar o homem na sua agonia e sede mais profunda. E ele clamou e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus disse à mulher samaritana que fora beber água do poço, quem bebe deste poço torna a ter sede. Ele tomou o poço como uma metáfora deste mundo. Todos os prazeres do mundo são efêmeros e cada vez são menos duradouros. Por isso que bebe precisa amanhã beber mais, o que se droga amanhã precisa drogar-se mais, o que se prostitui amanhã se torna mais devasso, porque à medida que deu algum prazer antes já não dá mais agora, tem que ser mais intensa. Vai só cavando a sede, mas não vai saciando. Jesus diz, quem bebe da água deste poço, ele disse à mulher samaritana, para ilustrar o mundo, torna a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca jamais terá sede, porque ela se tornará dentro dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Vinde a Jesus. E os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Eu pergunto, como é que alguém sem dinheiro compra? Ele está dizendo, vocês que não têm dinheiro, venham e comprem.
sem dinheiro e sem preço. Como é que se compra sem dinheiro? A salvação é pela graça, é de graça. Nós não pagamos por ela, estendemos as mãos arrependidos e contritos, clamando por misericórdia e confiando no Cristo que morreu na cruz por nós. Mas se nós não pagamos, alguém pagou. É sem dinheiro, sem preço, mas alguém comprou. Alguém pagou. Jesus lá na cruz pagou o preço da nossa redenção, vertendo o seu sangue. Ela foi comprada, mas ao mesmo tempo nós a recebemos sem dinheiro e sem preço. Aqui diz: receba vinho e leite, como o que é bom. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, o produto do vosso trabalho, no que não pode satisfazer? Lá em Jeremias, já eu volto para Isaías, nós temos uma passagem gloriosa que vai nessa mesma direção. Jeremias 2,13. Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Jeremias 2,13. E cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Deus diz: o meu povo fez duas coisas doidas, loucas. Deixou a mim o manancial de águas vivas, para cavar cisternas rotas que não retêm água. O avô do pastor David Wilson disse, quando ele foi pregar aos drogados: mostre que o evangelho é melhor. Não se tira um osso da boca de um cachorro puxando o osso, mas colocando um filé diante dele. Mostre que o evangelho é melhor. Eu já contei aqui uma vez uma história de um homem cuja mulher se converteu e ele foi bater na casa do pastor. Pastor, o que é isso? Minha esposa me acompanhava para as festas, minha esposa dançava forró, bebia comigo, fumava, mas agora ela não quer saber nada disso, só de ir para a igreja. O que é que vocês estão fazendo? Estão proibindo. O pastor disse: você já não pensou na possibilidade de ela ter encontrado uma coisa muito melhor do que tudo isso, e que nada disso, por isso mesmo, faz mais sentido? Meus irmãos, é maravilhoso servir a Jesus. Na presença do Senhor há fartura de alegria, e a sua mão direita há delícias perpetuamente. O salmista disse: a tua graça é melhor do que a vida. Jó disse: ainda que ele me mate, eu continuo com ele, nele esperarei. Jesus é maravilhoso, é o manancial de águas vivas, é o manancial de águas vivas. O verso 3 de Isaías 55 diz: inclinai os vossos ouvidos. Há dois sentidos para isso. Inclinar pode ser indicar atenção. Você vai inclinar-se para que possa ficar acima do ruído e ouvir melhor. E inclinar também é humildade. Ouça de cabeça baixa. Inclinai os vossos ouvidos, diz o Senhor, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Deus prometeu a Davi que nunca o seu trono ficaria desocupado. E Jesus, o descendente de Davi, é o cumpridor dessa promessa, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus está dizendo, irmãos, que não vai nos abandonar nunca. É isso que Ele quer dizer: eu vou te dar as firmes beneficências de Davi. Nós vamos reinar com Cristo e não há diabo no inferno que possa impedir isso. Aquele que em nós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca jamais hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Mas este homem, irmãos, que busca aquilo que não pode satisfazer, que gasta sua vida no infrutífero, que ignora isso, que não quer inclinar os ouvidos para ouvir, que ele ouça o que diz a Bíblia no versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Deixe o ímpio o seu mau caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso quer dizer que haverá dias em que ele não vai ser mais encontrável. Depois da morte, Hebreus 9 diz: segue-se o juízo. Jesus disse ao Filho do Homem: é dada autoridade na terra, não no além-túmulo, para perdoar pecados. Este é o tempo da salvação. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. No inferno ele não estará perto para socorrer. No inferno não tem mais saída. Tem porta de entrada, mas não tem porta de saída. Mas agora mesmo, deixa o ímpio o seu mau caminho. O homem maligno deixa os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Vamos ficar de pé.